Olá pessoal, como vocês têm passado? Espero que tudo esteja tranquilo nesse período de isolamento. Aqui é o professor Diego e essa semana a gente vai ver alguns conceitos em geografia agrária. Bom, primeiro, o que é agrária? O que é uma estrutura agrária? Agrário está relacionado à estrutura fundiária, ou seja, o que é essa estrutura fundiária? É a forma como estão distribuídas as propriedades agrícolas. O que isso significa? Significa que a propriedade agrícola, a divisão da propriedade agrícola, pode estar dividida em regiões de grande concentração de terras, que significa que algumas pessoas possuem grandes quantidades de terra e muitas pessoas possuem pouca quantidade de terra, ou seja, há uma má distribuição de terra entre os indivíduos. Ela pode ser equilibrada, onde a maioria das pessoas tem a mesma quantidade de terra para a produção. Então, essas são as características de uma estrutura fundiária. É como essas terras estão distribuídas, organizadas no espaço rural para as produções agrícolas. Dentro dessa classificação da estrutura fundiária, nós temos uma diferença entre produção e produtividade. Qual a diferença disso? Produção é o ato de produzir. Eu tenho uma terra e eu produzo nessa terra. Eu tenho uma pequena propriedade, produzo nessa propriedade. Eu tenho uma grande propriedade e também produzo nessa propriedade. Qual é a diferença de produção para produtividade? A produtividade está relacionado àquilo ou à quantidade do que eu estou produzindo. Aqui nesse quadro, eu coloquei um exemplo. Primeira situação, um operário trabalhando em uma máquina produz em uma hora 10 peças. Produção, 10 peças por hora. Produtividade, 10 peças por homem-hora, 10 peças por hora máquina. Numa segunda situação, dois operários trabalhando em duas máquinas produzem em uma hora 20 peças, ou seja, 20 peças por hora, 10 peças por homem, 10 peças por máquina. Num terceiro caso, melhorando o método de trabalho, o homem opera duas máquinas e produz em uma hora. A produção, 20 peças por hora, 20 peças por homem, 10 peças por hora máquina. Ou seja, a quantidade produzida no terceiro caso é maior do que a quantidade produzida no primeiro e no segundo caso. Ou seja, o método de trabalho, que é a utilização das máquinas, um homem operando duas máquinas, fez com que ele produzisse mais. Na produção agrícola, funciona da mesma forma. Eu posso ter um grande espaço e produzir muito pouco naquele espaço. E eu posso ter um pequeno espaço e ter uma produtividade bastante elevada a partir do momento que eu utilizo todo esse espaço numa intensidade um pouco maior. Então essa é a diferença de produção e produtividade. A terra, ela tem uma função social. E existe um estatuto da terra que está dentro das nossas leis federais. E dentro desse Estatuto da Terra, é assegurado a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social na forma prevista nesta lei. O que é uma função social para a terra? É aquele que desempenha integralmente a sua função, que é produzir. Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, ou seja, trabalham, assim como de suas famílias. Mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem. Ou seja, o dono da propriedade e os trabalhadores que estão nela. A terra cumpre um papel ou uma função social, que é gerar alimento, que é gerar emprego para a sociedade. Então, isso está garantido por lei. Dentro da agricultura, nós podemos dividir a agricultura em algumas estruturas. E essas estruturas elas estão relacionadas ao que conhecemos como latifúndio e minifúndio.
O latifúndio é o grande proprietário, o grande latifundiário, é aquele que detém uma grande quantidade de terras. E o minifúndio é o pequeno proprietário, aquele que tem uma pequena propriedade. Dentro do conceito, a agricultura tradicional de subsistência. O termo subsistência, que vocês estão vendo aqui em cima, o termo subsistência, ele está relacionado à produção familiar. Ou seja, o indivíduo, ele produz para o sustento da própria família e para o seu sustento, geralmente em pequenas propriedades, sem uso de tecnologia, sem uso de grandes ferramentas, mas com ferramentas mais manuais. A gente pode observar isso nessa imagem. Os senhores estão trabalhando numa pequena propriedade com ferramentas manuais, como enxadas, pás, né, cavando para fazer a sua plantação. Então, essa é uma característica da agricultura tradicional de subsistência. Sem tecnologia, uso manual e para o próprio sustento. A outra grande produção que nós temos é o que nós conhecemos como plantation. Plantation são as grandes propriedades. Características. Podem ser características de utilização de tecnologia ou de mão de obra humana. Porém, o plantation ele tem uma característica de monocultura, que significa a produção de apenas uma cultura, ou seja, apenas um tipo de produto. Um grande proprietário de soja não é interessante para ele produzir café, produzir mandioca, porque ele é um grande proprietário e produtor de soja, que ele é voltado para exportação, para grandes mercados, então não é interessante que ele diversifique essa produção. Então, geralmente, o plantation, ele produz apenas uma cultura. E aí eu coloquei aqui imagens de 3 grandes propriedades para a gente olhar, né? E essas propriedades aqui, na primeira, uma grande propriedade de soja, não mostra aqui o que ela é produzida, se é com tecnologia ou se é de mão de obra humana, é apenas uma imagem. Na segunda, a gente observa a grande quantidade de colheitadeiras, fazendo todo o serviço que seres humanos no passado faziam, mas hoje a tecnologia o substituiu e acabou gerando um desemprego muito grande na área rural, proporcionando o êxodo rural, mas aumentando a produção, aumentando a produtividade, que é o objetivo da grande produção, substituindo a mão de obra humana por máquinas. Na terceira imagem tem aqui uma pessoa, né, fertilizando aqui a plantação, ou seja, uma mão de obra humana ainda numa grande propriedade. Então o plantation ele é diversificado na mão de obra, entre a mão de obra e a tecnologia, porém ele é sempre uma grande propriedade e está ligado sempre à produção apenas de um produto, porque o mercado é voltado para o mercado de exportação ou para grandes mercados. Que poderia estar ligado também aqui é uma questão da agricultura moderna. No meados do século passado, na segunda metade do século passado, décadas de 50 e 60, aconteceu no mundo o que nós conhecemos como Revolução Verde. E quando pensamos numa Revolução Verde, sempre nos atentamos e levamos a ideia de que parecia ser algo bom, voltado para a ecologia, voltado para a produção, e algumas características dessa Revolução Verde chamaram muita atenção no passado. Porque o objetivo da Revolução Verde era acabar com a fome e aumentar a produtividade. Ou seja, aumentando a produtividade, consequentemente, maior produção de alimento. Maior produção de alimento, acabando com a fome no mundo. Essa era a ideia da Revolução Verde. E era uma ideia bacana, se realmente fosse para acabar com a fome. Mas como aumentar a produtividade? Como acabar com a fome dentro das grandes propriedades? Como? Primeiro, o uso de máquinas para aumentar a produtividade. A implementação de grandes fertilizantes, o aumento da utilização de fertilizantes. E a implantação de produtos transgênicos. E tudo isso foi sendo implantado nas grandes produções para que a produtividade viesse a aumentar e a fome no mundo pudesse acabar. Ou seja, estaria ligado à agricultura moderna,
agricultura com grande utilização de máquinas para aumentar a produtividade nas grandes propriedades. As consequências da Revolução Verde, na verdade, elas não foram as melhores consequências. Trouxeram pontos bastante negativos para os países que implantaram essa evolução tecnológica na produção. Primeiro, causaram desemprego, porque as máquinas substituíram as pessoas e as pessoas desempregadas migraram para as cidades, ocasionando o êxodo rural. Nas cidades continuaram desempregadas e aumentando os grandes problemas sociais. Aumentou a concentração fundiária, a concentração de terras, porque os pequenos produtores não conseguiam competir com os grandes produtores, vendiam suas pequenas terras para os grandes e acabavam indo embora desses espaços. Contaminação de solos, contaminação de rios, impactos ambientais fortíssimos aconteceram durante esse período. Foi implantado grandes monoculturas, ou seja, a produção de apenas um produto nas grandes fazendas, e tudo isso que tinha o objetivo de acabar com a fome, uma novidade. A fome no mundo não acabou. Pelo contrário, a fome aumentou. E a Revolução Verde, que vinha para eliminar o grande problema da fome do mundo, na verdade causou um grande problema na mudança na estrutura da produção dos países, principalmente subdesenvolvidos, que desempregou uma grande quantidade de pessoas, e os problemas sociais acabaram aumentando. Resultado, a fome no mundo não acabou, porque, na verdade, não seria a produtividade que acabaria com a fome, mas sim uma melhor distribuição de renda. Aumentar a produtividade e as pessoas não terem a condição econômica de comprar o alimento não resolveria o problema. Bom, por hoje é só. Bons estudos, espero que tenham entendido e até a próxima. Grande abraço.